bom dia a todos e a todas. Quero saudar o prefeito Carlos Eduardo, presidente da Câmara, vereador Ranieri Barbosa, vice-prefeito Álvaro Dias, o secretário Johnny Costa, em nome de todos os secretários e secretárias que aqui estão nos prestigiando nessa manhã, e a todos os líderes comunitários e pessoas da comunidade populares que vieram na manhã de hoje participar desse debate, dessa audiência tão importante. Eu teria muitas situações para colocar, mas como estamos fazendo essa primeira edição da Câmara Cidadã na Zona Norte, vou me ater somente às questões da Zona Norte, principalmente da região do bairro de Lagoa Azul, que é um bairro muito grande, populoso, e que compreende algumas áreas de loteamentos, como Câmara Cascudo, como Boa Esperança, que são totalmente desprovidos de infraestrutura. A época que estivemos à frente do Gabinete Civil da Prefeitura de Natal, com muita honra, pude acompanhar de perto o esforço do prefeito no sentido de proporcionar a infraestrutura dos loteamentos Câmara Cascudo, Boa Esperança, da região do Lagoa Azul. Chegamos, inclusive, a apresentar o projeto ao governo federal. Lembro-me muito bem quando veio o ministro das cidades a Natal, assinou, deu a liberação desses recursos lá na Caixa Econômica Federal, com a presença do prefeito, dos secretários, mas, infelizmente, com a questão da recessão, da crise, o próprio governo federal recuou da liberação desse recurso. E hoje nós sabemos que ficamos limitados, a prefeitura, ela, com recursos próprios, não tem capacidade de desenvolver essa obra de infraestrutura naquela região. Inclusive, o prefeito teve a correção, a coerência de ir ao Câmara Cascudo e ao Boa Esperança explicar por que tinha sido feita, dada a ordem de serviço, e por que não tinha sido realizado. Então, com a Câmara, esse é o primeiro momento em que há uma audiência pública com a participação da comunidade. Mas, da iniciativa própria do prefeito, foram inúmeras oportunidades, e essa eu presenciei no loteamento Câmara Cascudo e Boa Esperança, quando o prefeito foi lá para explicar o porquê de não fazer as obras. Qual é o gestor que tem esse compromisso e essa coragem? E o prefeito Carlos Eduardo teve. Então, já vi em outras oportunidades, como no orçamento participativo, discutindo com a população. E aqui, mais uma vez, essa atitude de coerência e de democracia se concretiza. Mas eu quero, até em virtude de saber da limitação e da dificuldade de fazermos as obras de infraestrutura do Lagoa Azul, de reivindicar, rapidamente para concluir, reivindicar que sejam feitas algumas ações paliativas, como, por exemplo, a questão de terraplanagem do Boa Esperança e do Câmara Cascudo, porque são bairros que não têm infraestrutura de drenagem, de pavimentação, que possa se viabilizar, por exemplo, o aumento da quantidade de pessoas atendidas pelo Sopão, que a Centas desenvolve lá, e realmente são pessoas carentes. Tem uma lista de pessoas cadastradas e tem uma lista de reserva, de pessoas que ficam na fila aguardando para ver se sobra, para pegar aquela sobra. Você veja a necessidade e a carência e a importância de ampliar o projeto do Sopão no Câmara Cascudo, no Boa Esperança. E de questões de iluminação pública, de questões de limpeza, de acabar com alguns pontos de lixão que tem nessa região. Então, uma ação conjunta de várias secretarias, a gente pode minimizar esses transtornos até que essas obras sejam realizadas. Muito obrigado.